Esmirna era uma cidade. Aliás, Esmirna é uma cidade até hoje. Fica na Turquia. Hoje ela tem o nome de Izmir. I-Z-M-I-R. Mas essa cidade aqui de Esmirna existe até hoje, no mesmo lugar, com o mesmo nome, né? Acredito que Izmir e Esmirna deve ser a mesma coisa. Então, fica na Turquia. E a Esmirna, na verdade, a palavra Esmirna, ela significa mirra. Mirra, a mesma mirra que levaram lá os três reis para entregar para Jesus quando ele nasceu, a mirra bíblica. Então, Esmirna significa mirra. E mirra era um óleo extraído espremendo a madeira da árvore da mirra. Então, assim, nós vamos ver que a igreja de Esmirna é uma igreja sofredora, coincidentemente, né? E então existe toda uma correlação entre o nome da cidade e aquilo que a igreja da cidade vivia. Era uma igreja espremida. Então, para tirar o óleo, que viraria o óleo de mirra, acho que até hoje tem óleo de mirra, você tinha que pegar a árvorezinha e espremer ela, igual o caldo de cana, sabe? Aí daquilo saía o suco que fazia o óleo da mirra. E a igreja de Esmirna, que significa mirra, era uma igreja, e nós vamos ver aqui também. A palavra matriz de Jesus para esse candeeiro, tá tudo fresco na memória de vocês aí? Primeira semana a gente falou que Jesus estava no meio dos 7 castiçais, e os 7 castiçais significavam o quê? 7 igrejas. E que ele tinha na mão direita 7 estrelas, que significavam os 7 anjos ou pastores dessas igrejas. A palavra matriz para a igreja de Esmirna, que Jesus tratou nesses versículos de Apocalipse, quando pediu para que João escrevesse algo para ela, foi uma igreja que sofre por se submeter tão somente à vontade dele, sem se balizar ou se preocupar, terá o seu cuidado. Resumidamente, é isso que o Jesus fala para a igreja de Esmirna. Agora eu quero trazer isso para a nossa vida aqui, como que a gente pode aplicar isso para a nossa vida como igreja. Talvez, a gente não pare para pensar as igrejas do Apocalipse da forma como a gente tinha que pensar. E hoje o inimigo tocou no meu tablet, porque eu estou com um problema para administrar ele aqui, que nunca aconteceu, mas Jesus vai... sai agora. Então, assim, irmãos, vamos lá. Paulo escreveu para as igrejas? Escreveu, né? Daí vem Jesus, né? Aí quem é maior, Jesus ou Paulo? Jesus. Aí, tipo assim, em Paulo a gente tem as interpretações e as impressões que um homem, assim como eu e você tivemos, com uma revelação genuína e real da palavra de Deus. Beleza. E aí nós meditamos em tudo acerca de Paulo para as igrejas, porque ele escreveu para os gentios, tudo isso está certo. Daí vem Jesus em Apocalipse, pega João e fala assim, eu vou dar umas dicas para algumas igrejas. E aí a gente quase não fala disso, cara. Tipo assim, é o próprio Jesus. Não é que João ouviu de Jesus e colocou as interpretações dele, né? Como Paulo. Paulo ele recebeu uma revelação e ele ia desossando essa revelação nos conselhos que ele dava para as igrejas, né? Agora, João não recebeu uma revelação, ele recebeu a palavra. Jesus pegou a boca do João, entrou na boca do João e começou a falar literalmente. Então, não foi o recebimento de uma doutrina que foi repassada, né, como um canal, vamos dizer assim. Não, foi literalmente, Jesus falou isso, aí ele foi e falou isso. Então, eu acho que a gente deveria repensar até e meditar e se deitar mais sobre as igrejas do Apocalipse, porque são coisas que o próprio Cristo literalmente falou em cima do problema delas, da solução delas, e ele, como Cristo, já trouxe até a consequência do que ele ia fazer, né? Então, a gente deveria se deitar muito. Talvez de tempos em tempos a gente tem que parar e ler de novo
essas palavras às igrejas, né? Porque é algo muito precioso, muito precioso. Quando você se deita para ler, você percebe coisas que você não tinha percebido. Então vamos lá. Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então nós percebemos uma peculiaridade nas vezes em que Jesus fala às igrejas, pelo menos a igreja de Éfeso e agora a igreja de Esmirna. Ele faz o quê? Ele revela uma parte do todo que ele revelou para João lá em Apocalipse 1. Porque em Apocalipse 1, ele falou para João que ele estava vivo no meio dos 7 castiçais e que ele tinha 7 estrelas na sua mão direita. Aí ele vai para Éfeso e fala isso. Mas para Éfeso ele não fala que ele é o primeiro e último que esteve morto e ressuscitou. Isso ele fala agora aqui para a igreja de Esmirna. E por quê? Isso tem um motivo. Então vamos lá. Primeiro e último. A gente tem, eu anotei aqui, depois vocês podem ler em casa, em Isaías 41, 3 e 4, Isaías 44, 6, Isaías 48, 12, Deus traz essa abordagem dizendo: eu sou o primeiro e o último. Nessas passagens ele fala sobre isso. E em Apocalipse 1,17 ele também fala isso, que é quando ele se revela para João. Quando João cai, aí ele vira e fala: eu sou o primeiro e o último. Aí ele vira para João, estende a mão e fala o quê? Não temas. E pega João. Certo? Aí eu anotei uma passagem aqui, ó, Isaías 44, 6 e 7, que eu falei para vocês, um dos versículos. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu? Presta atenção no que ele está falando. Feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as que hão de vir. Então, todas as vezes em que Deus, nas Escrituras, nós pegamos aqui 5 exemplos, quando ele vira e fala: eu sou o primeiro e o último, ele sempre traz um diálogo que vem em seguida, que é: não temas, eu estou no controle. Não sei por quê, mas ele faz isso. Em todas essas passagens, se vocês observarem depois, esses que eu falei para você, em Apocalipse 1,17, essa que a gente leu de Isaías 44, 6, todas as vezes que ele fala: eu sou o primeiro e o último, ele atrela logo em seguida algo envolvendo que ele está no controle da situação. É como se andasse junto. Então, quando ele vira e diz para a igreja de Esmirna: eu sou o primeiro e o último, uma das coisas que ele está querendo dizer é que ele está no controle. Todas as vezes que ele diz isso, eu sou o primeiro e o último, ele fala de 2 coisas. A primeira, quando ele fala eu sou o primeiro, o que ele está falando? Tudo surgiu a partir dele. A gente tem o hábito, né, de ter alguns jargões na nossa cabeça que quando a gente escuta, a gente desliga, né? Então, assim, quantas vezes a gente não leu eu sou o primeiro e o último e parece que ele está falando da mesma coisa, né? E não necessariamente. Ou a gente já tem uma imagem na nossa cabeça, a gente escuta assim: eu sou o primeiro e o último, alfa e o ômega. E o que você pensa acerca disso? Eu não penso nada, ele está me informando. Não. A gente pode estar equivocado. O que a gente tem que fazer toda vez? A gente tem que se deitar sobre as Escrituras, a gente tem que meditar. Por quê? Porque a revelação do Evangelho está atrás disso. Então, quando ele fala primeiro, ele está querendo dizer: tudo surgiu a partir dele, eu sou o primeiro. Por ser o primeiro, progenitor... Gente, vou fazer uma pergunta boba, mas vocês vão entender o que eu vou falar. Quem é o segundo? O segundo é o que vem depois do primeiro. E quem que vem antes do primeiro? Ninguém. Porque o zero é neutro, lembra? Quando vocês estavam brincando lá, zero. Não, zero é neutro. Mas o zero é nada. Então, quando ele vira e fala eu sou o primeiro, ele está querendo dizer assim: eu sou o progenitor. A partir dele, todas as coisas foram criadas. E ele, como progenitor, ele como primeiro de verdade, ele pode requerer adoração. Porque ele não foi criado, ele não foi gerado, ele não foi formado, ele é.
Ele é o primeiro, ele existe desde sempre. Então, por ele ser o progenitor, ele pode cobrar a nossa adoração. Por quê? Porque nós fomos formados por um progenitor, que é ele. Então, por isso, para ele nós devemos adoração, honra e glória. Ou seja, pessoas que combatem pela verdade podem ser tentadas a não tê-lo como primeiro de verdade em suas vidas. A igreja de Esmirna, nós vamos ver no decorrer do texto, é uma igreja que sofria por causa da verdade. Eles sofriam por não abrir mão da verdade. Era só eles abrirem mão da verdade que estava tudo resolvido. Mas eles não faziam isso. E quando Jesus vem e se revela, eu sou o primeiro, e nós temos sempre que pensar nisso, meditar nisso e perguntar por que ele falou isso. Então nós entendemos que, como a igreja de Esmirna era uma igreja que combatia pela verdade, nós vamos combater pela verdade. Nós podemos ser tentados a não tê-lo como o primeiro de verdade nas nossas vidas. A gente pode falar disso, a gente pode anunciar isso para as pessoas, a gente pode ter isso saindo da nossa boca. Não, Jesus é em primeiro lugar na minha vida, tudo que eu vou fazer, eu faço a partir de Jesus, mas as nossas atitudes e aquilo que está dentro do nosso coração não ser real. Então, se você milita pela verdade, tome cuidado com isso. Tome cuidado. E eu acho que é aqui onde a gente realmente, às vezes, peca muito. Que é aquela história. Se nós assimilássemos 10% do que nós ouvimos acerca de Cristo nos últimos 2 anos, como que seria a nossa vida hoje? Se a gente assimilasse 10% só. Quando eu digo assimilar, não estou falando entender, estou falando concretizar. Realmente mudar. Como seria a nossa vida? Então, as pessoas que recebem doses da verdade e lutam pela verdade, elas podem cair nesse erro de guardar a verdade dentro do coração, mas não para não pecar contra ti, e sim para procrastinar e sentar em cima daquilo que já conheceu. Então, que eu e você possamos estar atentos a isso. Ele é o primeiro, mas ele tem que ser o primeiro de verdade na nossa vida. Essa é a nossa luta diária. E quando ele fala primeiro e último, o que ele quer dizer quando ele fala acerca do último? Gente, quando ele fala de último, ele está se referindo que ele está no controle. Tudo tem um começo, um meio e um fim. E ele está falando assim, eu sou o começo e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Então, quem vai fechando a nossa fileirinha de carro atrás, geralmente você coloca uma pessoa mais experiente. Né? Por quê? Porque se alguém que está na frente perde o caminho, porque está seguindo, você está indo em 5 carros para a praia. Daí o primeiro carro conhece o caminho, por isso que ele está indo na frente, e ele é o primeiro, ele acabou de falar aqui. Aí o segundo carro não conhece, ele está olhando o primeiro. Aí o terceiro carro não conhece, ele está olhando o segundo que está olhando o primeiro. Aí o quarto, ele já está olhando o terceiro, que queira Deus que esteja olhando o segundo, que queira Deus que esteja olhando o primeiro. Mas aí o que você faz? Por último, você coloca alguém que conhece o caminho. Porque se esse aqui pega a rua errada, o que está atrás começa a fazer o quê? Farol. Aí o cara que está na frente, ele faz o quê? Ele fica em pânico, porque ele sabe que ele está errado, mas ele sabe por onde ele ir, porque ele está na frente, aí ele tem que deixar a pessoa passar e depois... Então, o último diz a respeito de controle. Último. Sabe o que é último? Último é limite. O pessoal fala, o chão é o limite. Então, Jesus, ele é a base. Jesus, ele é o último. Jesus é quem vai fechando a fileirinha. Tudo que acontece na nossa vida está entre o começo e o fim, porque nós não somos o começo e nós não somos o fim. Nós estamos no meio. Então, todas as coisas que acontecem na nossa vida, sejam elas fruto de acertos ou de erros, não fogem do controle dele. Não é porque você errou que ele deixou de controlar a sua vida. Porque quando Jonas errou, o peixe foi um controle de Deus na vida de Jonas em cima de um erro dele. Da mesma forma que quando você acertar, a sua vida vai continuar dentro do controle de Deus. Ela sempre vai estar dentro do controle de Deus. Porque você foi gerado por ele. Você foi criado por ele. Então, você é responsabilidade
dele. E isso nunca vai mudar. Independente das coisas que você faça. Você pode talvez deixar esse caminho um pouco mais suave, se nós formos mais obedientes, se a gente assimilar algumas questões, não cair nos mesmos erros. Mas se a gente cair, quando ele fala assim, 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará em todas, o 7 na Bíblia é o número da perfeição. Quando diz, quantas vezes eu tenho que perdoar meus irmãos? 70 vezes 7. Você vê, tudo envolvendo o número 7. Ele está falando acerca do quê? Acerca de uma plenitude. Ele está dizendo, independente de quantas vezes você caia, eu vou te levantar. Eu só prefiro que você dê ouvidos enquanto eu estou te chamando para se arrepender. Que daí você vem aqui. Porque se eu precisar ir aí te buscar por causa da sua birra, vai ser pior. Então venha enquanto eu estou falando. Mas de um jeito ou de outro, ele vai atrás de você. Ele cuida de você, você não sai das mãos dele. Então ele está dizendo para a igreja de Esmirna, eu sou o primeiro, eu devo ter para mim a primazia, porque eu sou o primeiro. Então eu devo vir primeiro na vida de vocês. Vocês que são conhecedores da verdade, igreja de Esmirna, que militam pela verdade e que eu vou elogiar vocês daqui a pouco, isso é louvável. Vocês estão sendo perseguidos, tudo. Não se esqueçam de uma coisa, eu sou o primeiro. Eu tenho que ter a primazia. E também não se esqueçam de outra coisa, eu sou o último. Eu estou no controle da vida de vocês. Então quando ele fala acerca de primeiro e último, por isso que ao longo de toda a Bíblia ele vai trazendo primeiro e último junto com não temas na frente. Junto com eu sou aquele que falo as coisas que iam acontecer. Entende? Ele está falando assim, naquilo que compreende a vida de vocês, gente, eu já estou aí já e lá na frente já estava lá atrás. Aí o texto continua dizendo assim, que esteve morto. Então ele diz para a igreja de Esmirna, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Gente, a autoridade nasce da renúncia. Essa semana eu li uma frase no Facebook do Luiz Hermínio, que ele falava assim, que o poder é gerado na renúncia. Era isso aqui, literalmente. E essa frase é uma verdade. A autoridade nasce da renúncia. Quando Jesus diz assim, eu estive morto e tornei a viver, ele está falando sobre isso, sobre renúncia que gera autoridade. A palavra fala em 2 Coríntios 12, 9, que é um versículo batido, todo mundo conhece. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, não tem como eu pedir poder se eu não me submeter a renúncias. É incoerente. Você pode espernear. Gente, vamos entender uma coisa. Muito pode a oração do justo seus efeitos. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Tudo isso. Mas não ache que Jesus, Deus, o Espírito Santo, vai mudar a justiça dele, a essência dele, para atender um pedido nosso. Não. A mesma Bíblia que diz esses textos que eu te disse, diz assim, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês precisam conhecer mais a minha justiça e se desenvolver dentro dela. Então, existe uma engrenagem que, se virada, no fim dela, ela começa a gerar poder de Deus sobre a vida da pessoa. Qual que é essa chavinha? Ela se chama renúncia. Ela se chama entrega. Ela se chama abatimento. São coisas que você não quer fazer. Gente, renúncia não é aquilo que eu deixo de fazer. Tudo bem? Pode ser, pode ser. Mas a renúncia, na verdade, ela diz a respeito daquilo que eu tenho que fazer. Mas eu não quero fazer. É igual a questão do amor. Gente, o amor ele não é um sentimento, uma emoção. O amor ele é uma atitude.
Se nós falarmos, mas nós não tivermos a atitude, João critica isso na carta dele lá perto do Apocalipse. Se a gente fala que ama, mas não tem atitude, não ama o seu irmão, aí João vira e fala assim, Cristo não está em você. Então a renúncia, ela demanda atitude e não passividade só. Tem coisa que você tem que deixar de fazer? Sim. Mas a maioria das renúncias você não tem que deixar, você tem que ir fazer. Porque a renúncia, na verdade, ela é a desconstrução da nossa vontade. Por mim, sabe quando você fala assim? Ó, por mim eu faria isso. Mas você está falando, eu vou fazer isso aí, beleza. Por mim eu tomava essa atitude. Mas você está falando isso aí, eu vou fazer isso aí. Isso é renúncia. É aquilo que o Senhor quer que a gente faça, a gente sabe que Ele quer que a gente faça, mas muitas vezes a gente não faz. Então, esteve morto e tornou a viver, diz acerca de autoridade. A autoridade nasce através da renúncia. A vida está escondida atrás da morte. Em Mateus 16, 24, diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Vocês prestaram atenção nesse texto? Vou ler de novo. Presta atenção aqui, gente. Ó. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então, aonde está o segredo para o meu casamento, que não está legal? Está dentro da renúncia da sua vida cristã e dentro do conhecimento de Cristo. Porque se você perder a sua vida por amor a Cristo, você vai achar a sua vida. Você entende? Porque ele fala, eu estive morto, mas agora eu ressuscitei. Então, irmãos, às vezes o Senhor nos coloca diante de algumas situações na nossa vida e a gente tem muito hábito de olhar para a situação e já tirar uma conclusão, já tirar um diagnóstico e falar assim, bom, isso aí não vai dar certo, não tem como isso ser frutífero. E teve alguém que passou pela mesma coisa, foi o apóstolo Paulo. Ele olhou para o espinho que ele tinha e ele falou assim, não tem como sair alguma coisa boa disso, eu vou repreender em nome de Jesus. Daí ele repreendeu uma, repreendeu duas, repreendeu três, ele não saiu. Até que ele teve a decisão de abraçar o espinho. Vamos ver se eu parar de bater e eu abraçar, não vai ser melhor. Aí Deus veio e falou assim, viu, pode abraçar porque é seu amigo, eu não vou arrancar ele daí. Você vai ter que renunciar. E aí, só que, gente, Paulo não sabia que por trás das mortificações da nossa vida, por trás das renúncias da nossa vida, e isso, gente, é desde a coisa mais pequena, né? Então, assim, por que a gente tem problema com renúncia, na verdade? Porque a gente tem problema com ego, né? Essa é a verdade, de qualquer pessoa. Então, por exemplo, quando eu entro num entrave no meu casamento lá e começo a discutir com a Sara, que a gente discute, tá, gente? A gente briga, a gente precisa de Jesus também. A gente não é um casal lego, nada disso, é bem mais tenso do que parece, inclusive. E aí, quando a gente tem uma discussão, às vezes, chega numa conclusão, tanto para mim quanto para ela. Eu vejo que ela está certa. E eu sei que tem horas que ela vê que eu estou certo. Só que entre isso existe algo que chama ego. Aí que está o problema. E o nosso chamado, o chamado da mortificação do cristão. Então, assim, vamos lá. Eu vou afogar o meu ego pelo sangue, pelo nome de Jesus, e o Espírito de Deus vai me ajudar. Vai ser gostoso? Não. Vai ser terrível. Ah, mas daí eu vou e eu tomo essa atitude, na hora ali eu mudo, eu encaro de uma outra forma, aí depois vai ficar legal? Não. Não vai, porque daí você vai ver a sua esposa andando, feliz da vida, e você vai falar assim, mas era eu que estava certo. Agora ela está feliz lá, achando que eu estou concordando com ela, porque é ela que está certa. Olha como é o nosso coração, nas pequenas coisas. Imagina
quando a gente entra na esfera das coisas eternas e espirituais que desenvolvem ou não a nossa fé. Então, gente, para tudo na nossa vida, a vida ela está escondida atrás da morte. Esse é um mistério, não morte literal, né, gente? Nós não somos viking aqui, né? Não estamos indo para Valhalla. Mas assim, atrás da morte do nosso ego. Gente, o homem não tinha ego. Ele não era egocêntrico, ele era teocêntrico. Tanto é que tudo que o nosso amigo Adão ia fazer, ele falava com Deus. Deus ensinava Adão. Ele aprendia com Deus. Até o dia em que, entre obedecer e conhecer, ele resolveu conhecer. O que é isso aí? Ego. Ego. Entre conhecer, e ele tinha duas opções. Ele tinha a opção de conhecer aquilo que ele queria conhecer, porque parecia muito da hora, e ele tinha a opção de obedecer. E aí ele resolveu, a partir desse dia, irmãos, acabou. Todo ser humano, nasce um bebezinho, tem um lindo aqui mamando, se ela tirar a mamadeira da boca dele agora, ele vai berrar, isso é ego. É egoísmo, porque ela tirou a mamadeira dele. Ele vai berrar. Por quê? Porque ele quer comer e acabe o mundo. O problema é seu, eu quero comer. E a criança é assim. A criança é um exemplo do Adão literal, cara. É 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, né? Ele começa a chorar, ele não quer saber se tem dinheiro, se não tem, se está fechado o mercado, se não tem leite, se vira. Ele vai chorar, e ele vai chorar até morrer de chorar, ficar sem fôlego, roxo. Gente, isso é o quê? Uma loucura isso. É ego. Se não tivesse pecado, não ia ser assim. Você não tenha dúvida que não ia ser assim. Então isso é ego. Nós nascemos com isso. Nós precisamos mortificar. Renuncie com o seu ego em todas as esferas da sua vida. Gente, Jesus estava falando para uma igreja que combatia pela verdade, que sofria pela verdade. Vocês entendem que a gente não consegue chegar numa plenitude, cara? É por isso que a gente tem que ser crítico com a nossa vida, gente. Porque a gente não consegue chegar numa plenitude. Uma igreja perseguida literalmente. A igreja de Esmirna era pobre, sabe por quê? Porque Roma arrancou o trabalho deles por eles serem cristãos. Aí eles não tinham trabalho porque eram cristãos. E aí vem Jesus e está falando tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, ele está falando para uma igreja assim. É por isso que a gente tem que balizar o nosso coração, a gente tem que transformar o nosso coração. Vamos lá, continuando, versículo 9. Aqui Jesus sai da... Então ele se revela para a igreja de Esmirna como aquele que é o primeiro e último, que estive morto, mas ressuscitei. Apocalipse 2:9. Aqui ele começa a direção. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Está escrito aí, né, na Bíblia de vocês. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Só um detalhe para eu colocar vocês no ensejo. Isso não estava dentro da igreja de Esmirna, como a igreja de Éfeso tinha uma série de problemas dentro da igreja. Isso aqui que Jesus fala era uma coisa que acontecia na cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna tinha uma grande sinagoga judaica, tá? Não era dentro da igreja. Então, isso diz respeito ao ambiente que eles conviviam, ao que acontecia em torno da igreja de Esmirna. Tá? Então, vamos ler de novo. Conheço a tua tribulação, está falando da igreja, a tua pobreza, daí ele coloca assim, mas tu és rico, nós vamos entender isso aqui, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Imagina os cristãos de Esmirna lendo isso. Vocês são ricos. Eu já falei para vocês, né? Muitos não trabalhavam porque os romanos lhe tiraram tudo por serem cristãos. Jesus estava gozando da cara deles? Não. A questão aqui é o seguinte, é mais uma engrenagem. Ele falou no versículo 8 para a igreja de Esmirna, que à medida em que vocês morrerem para a vontade de vocês, é quando vocês vão viver a vida de verdade. Lembra do texto de Mateus que a gente leu aqui? Se alguém perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Então ele lançou esse princípio. E por que ele lançou isso para a igreja de Esmirna? Por que ele não virou para a igreja de Esmirna e falou como ele falou para a igreja de Éfeso? Eu estou no meio dos candeiros, eu estou vivo, eu estou andando
no meio dos candeeiros, porque era uma outra realidade de igreja. Com a igreja de Esmirna, ele podia tratar... Vocês conseguem perceber agora a questão de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala sobre alimento sólido? Vocês conseguem entender a diferença, gente? Olha o que Jesus falou para uma igreja que tinha um problema, que era a igreja de Éfeso, e agora o que ele está falando para a igreja de Esmirna. Para a igreja de Esmirna, ele está falando coisas muito mais profundas. Tanto é que pega quantos versículos tem de Efésios, de Apocalipse aí para a igreja de Éfeso, e quantos tem para a igreja de Esmirna? Muito menos. Por quê? Porque para quem conhece, Jesus não precisa ficar. Entendeu? A questão do evangelho é ele pegar a justiça dele e enfiar dentro do seu coração, para que você comece a julgar segundo a justiça de Deus. Então a igreja de Esmirna já o conhecia demais. Jesus não precisava ficar falando, eu estou andando no meio de vocês, viu? Eu estou vivo aqui. Vocês estão fazendo um monte de coisa aí, me largando para trás. Não era a realidade da igreja de Esmirna. Eles eram reais, eles eram verdadeiros. E aí Jesus pode chegar e entregar outras revelações para eles. Jesus já vem para a igreja de Esmirna. Por exemplo, a igreja de Esmirna não vai ser admoestada por Jesus. Não vai ser corrigida por Jesus. Gente, que fantástico. É uma igreja que não precisava ser corrigida por Jesus. Então você consegue ver isso literalmente na Bíblia aqui. Jesus entregando para essa igreja alimentos mais sólidos, revelando coisas para eles mais profundas do que para os outros. Então, quando ele vira e fala assim, eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas vocês são ricos, ele não está tirando com a cara deles. Ele está querendo dizer o seguinte, tudo que nós subtraímos em prol do reino não é subtração, é adição. Tudo aquilo que eu entrego em prol de Jesus, eu não estou perdendo, na verdade, eu estou ganhando. Jesus está falando, diante das pessoas, vocês são pobres, mas diante de mim, vocês são ricos. Olha a diferença do que Jesus está falando para eles. Diante de toda a sociedade, diante dos judeus que cercam vocês dessa sinagoga, do que eles dizem para vocês, do que eles afrontam vocês, por vocês serem cristãos, diante da pobreza que vocês vivem, eu sei o tesouro que vocês têm. E aí Jesus está falando, diante dos meus olhos, vocês são ricos. Diante da sociedade, não. Mas diante dos meus olhos, vocês são ricos. E lembra o que Jesus falou uma vez, gente? Não ajunteis tesouro na terra onde a traça e o pulgão corrói. Ajunteis tesouro no céu. Então a igreja de Esmirna era perseguida. Eles eram presos. Eles sofriam. Mas diante de Jesus, eles tinham as suas mansões. Eles tinham as suas porções. Esses caras eram diferentes. Aqui vale uma repreensão. Gente, a gente tem falado muito esses dias aí sobre nós não sermos como a igreja de Éfeso, né? Sobre a questão da Marta e da Maria, da gente não trabalhar só. Só que a gente tem que tomar cuidado, e eu queria frisar muito isso aí. Porque a gente não pode sair de um extremo, certo? Onde a gente serve, né? E depois a gente vê se a gente vai ter comunhão com Deus, mas nós estarmos servindo a Deus, nós estamos tendo contato com Deus. Não estamos tendo contato com Deus. Contato com Deus você tem na sua casa, né? Deus ele quer desenvolver o particular da sua vida, né? Nós não podemos sair de um extremo aqui e ir para outro extremo, que é o extremo do quê? Da apatia, da letargia, em que eu não faço nada, eu não preciso fazer nada. Não, você está sendo Marta, sai disso aí. Não, gente, não é isso. Não é isso. Tome cuidado se isso não tem acontecido na sua mente e no seu coração. A palavra fala assim, em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vocês perceberam o que esse texto fala? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho... Então aqui Paulo não está se referindo à obra que Jesus fala lá atrás. Quando chegam para Jesus, fala assim, como faremos as obras do Pai? Aí Jesus vira e fala assim, fazer a obra é me conhecer. Beleza, esse é o princípio. Isso é a matriz, tá tudo certo. Só que a partir disso a gente tem que ter atitude. Se eu não estou tendo atitude, você não é nem Marta
e nem Maria, mano. Aí tá tenso o negócio. Você não tá nem correndo atrás dos rolês e também nem tá no pé dele. Você tá, tipo assim, morno. Aí o morno é complicado. Você já parou pra pensar que Deus prefere o frio do que o morno? Ele prefere gelado do que morno. A palavra fala que o morno, ele cospe. Então tome cuidado, preste atenção, irmãos, porque toda vez que a gente vai passar por uma reforma, você pode acertar um cano de água. Entendeu? Então pode ser que às vezes a gente incorra em alguns erros na trajetória que a gente tem vivido, que eu tenho vivido, que você tem vivido. Então preste atenção, a questão não é largar tudo e descer para a praia e Jesus me salvou. Não é isso, gente, tá? É nós termos as motivações certas para fazer as coisas. Então, quando ele fala acerca disso, a igreja de Esmirna era uma igreja que manifestava o corpo, que trabalhava, que é por isso que eles eram vistos, perseguidos, caluniados, porque eles estavam expostos, mas a força motriz por trás era sadia, eles estavam enraizados em Cristo. Eles não eram como a igreja de Éfeso, que Jesus ameaçou até acabar com a igreja porque eles estavam fazendo sem ele estar no meio. Não, a igreja de Esmirna fazia, ela progredia. Então, beleza, pode ser que você esteja num tempo da sua vida onde Jesus veio, né, juntou seus caquinhos aí, tirou suas sarninhas, passou remédio, curou seu coração. Beleza, agora eu vou sentar e esperar minha morte. Não. Agora você pega, levanta e vai passar remédio na ferida de outras pessoas que estão chegando, de outras pessoas que te cercam. Então, não confunda. Nós não estamos falando aqui que igreja, obra é letargia, que você não precisa fazer nada. Não. Você precisa fazer. Só que antes disso você tem que estar aos pés dele. Essa é a questão. Então olha que interessante. A igreja de Esmirna convivia num ambiente de 3 fatores que a gente leu nesse texto aí de Apocalipse 2:9. Primeiro, tribulação extrema. Segundo, pobreza. Terceiro, uma sinagoga judaica querendo persuadir os membros. Será que a igreja de Esmirna começava o culto dizendo assim: "E aí, galerinha, bom dia, hoje é dia de vitória, aleluia"? Lendo esse ensejo, os caras estavam tribulados, vamos lá, tribulação extrema, pobreza e uma sinagoga judaica. Você ter vizinho judeu deve ser bem legal, eu acho assim. Principalmente na época onde o cristianismo era uma religião, vamos dizer assim, que o negócio era pessoal. Os judeus encaravam aquilo como algo pessoal, porque pegaram o Messias que eles estavam esperando, falaram que era um cara de Nazaré, filho de um carpinteiro, e que a gente até já matou para parar de dar problema. Isso é o que estava na cabeça dos judeus. Então, olha o ambiente da igreja de Esmirna. Então, a gente tem que repensar, irmãos, a nossa motivação, muitas vezes, para fazer as coisas, sabe? De verdade. Quando eu escrevi esse ponto aqui, foi para pensar com vocês que nós temos que ser real. Igreja não é brincadeira. Igreja não é animação pública. Igreja não é teatro. A gente pode aqui ficar feliz, bater palma, dar risada, brincar. Tudo isso é comunhão, é koinonia. Isso é promovido pelo Espírito e isso tem que acontecer. Agora, se eu tomar decisões, ou se as pessoas que vierem aqui em cima, pegarem o microfone, tiverem um desejo humano de te motivar psicologicamente, humanamente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque igreja é um negócio sério. Igreja não é uma instituição onde é vantagem você ser cristão. De verdade, não. Hoje existe uma... Tipo assim... Talvez hoje não mais, não sei como é que está aí. Mas um tempo atrás, você ser evangélico, cristão, era um ponto positivo. O pessoal achava que você não mentia, que você não roubava. Era um negócio até legal. Eu vou em igreja. Então, até hoje é assim. Você bota lá no LinkedIn lá, que você faz obra social, que você frequenta uma igreja. Isso é um ponto positivo diante da sociedade. Só que a igreja real... Vamos lá, vamos para a Bíblia então. Beleza. Pode ser que alguém veja isso e fale assim: nós estamos sendo extremistas. Então vamos para a Bíblia, gente. Me mostra na Bíblia ensejos onde as pessoas manifestavam a igreja dessa forma lúdica,
dessa forma pirotécnica, dessa forma de espuma brilhante, dessa forma de glamour, dessa forma de pompa. Me dá um exemplo. Se não tem aqui, onde todas as igrejas devem sair daqui, por que que nós vamos criar? Por quê? Você pode usar sua criatividade para escolher o nome do seu filho, a roupa que você vai usar, qualquer outra coisa, irmão, mas não mexa naquilo que ele não fez. Gente, Paulo escrevendo para as igrejas, você tem um teor. Jesus escrevendo para as igrejas, você tem o mesmo teor. O que aconteceu no meio do caminho? Aí você pega as igrejas antigas, sérias, de 1500, igreja presbiteriana, batista, eles estão na mesma coisa ainda. Nada mudou. Existe uma seriedade, gente. Existe algo sério. Nós vamos precisar uns dos outros, nós vamos precisar ser amados, nós vamos precisar ser abraçados, ser beijados, nós vamos ser. Mas o que nós estamos edificando diz a respeito de uma coisa séria. A igreja é uma coisa séria. Biblicamente falando, não existe frequentador de igreja. Ah, eu vou por ir. Biblicamente falando, não existe. É incoerente. A igreja é um lugar onde a sua cadeira foi preparada por ele, comprada por ele, e hoje ele te chama de pedra viva, onde ele se miscigena com você e vira pedra de esquina, e você é um tijolo onde ele é o fundamento, cara. Isso não é brincadeira. Isso não é pirofagia. Isso não é luzes brilhando. Eu não estou falando, a gente usa luz aqui, eu não estou falando disso. Não estou falando de você ambientar o lugar, a cultura. Eu estou falando das motivações. Então, para nós termos pessoas aqui, a gente precisa começar o culto de um jeito mais feliz, de um jeito mais alegre. A gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Gente, aí começa, daqui a pouco a gente está botando um altar aqui para alguém sentar em cima. Porque começa devagar, começa assim, é progressivo. Então a igreja é algo real. Jesus está virando para a igreja de Esmirna e falando assim, nós não vamos ler aqui esse texto. Vamos ler, eu vou adiantar aqui. Ó. Não temas as coisas, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Isso aqui é a igreja. Isso é a igreja. Isso é o dono da igreja falando com a igreja. Então não é, irmãos. Aí sabe o que acontece? A gente pode fazer tudo isso, porque tudo isso é fácil de fazer. E aí a gente cria dentro de você uma ilusão de comunhão, uma ilusão de Cristo, uma ilusão de igreja, onde você vem todo domingo, mas a sua vida não é transformada. Você frequenta tudo que a igreja faz, mas o seu caráter é o mesmo. Aí você escuta assim, dentro de casa ele é outra pessoa, vocês nem imaginam. Gente do céu, não é real. A igreja real transforma. A igreja real comunga junto. Quando um corpo sofre, quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro está feliz, todos estão felizes. Isso é a igreja de verdade. Alguém que anuncia o evangelho de verdade precisa ser alguém cortado. Alguém que vive o evangelho precisa ser alguém cortado pela espada, pela palavra. Quando ele chega e quita o homem e manda o homem embora do jardim do Getsemane, ele coloca em volta do jardim, que era a figura da comunhão com ele, uma espada flamejante. Para nós nos achegarmos a ele, nós precisamos passar por essa espada, que é a Bíblia, e sermos cortados. Senão nós não vamos chegar até ele. Não adianta a gente iludir as pessoas e botar no coração delas que elas aceitaram, creram, e isso é o bastante, agora começa a trabalhar. Não! Você precisa ter a sua fé moldada, o seu coração transformado, a palavra precisa te cortar. Jesus estava falando com pessoas aqui, gente, que tinha filho de 3, 4, 5 anos de idade, que estava sendo colocado no Coliseu para ser desossado por leões. Não é a respeito de cores e de pinturas e de nada que venha do homem, é a igreja de verdade. E estes são dias onde Jesus tem entrado no meio dos castiçais e ressuscitado a sua igreja de verdade. Nós tivemos ontem um evento que uniu 200.000 pessoas no Brasil, querendo ter o seu coração transformado. Descende aconteceu ontem. No estado do Morumbi, no Allianz Parque, no Mané Garrincha. 200.000 pessoas que não estavam lá
Tinha gente lá aleatório? Tinha, com certeza, sempre tem. Mas pessoas desejando a transformação. Gente, é um tempo onde Jesus vai começar a separar o joio do trigo. E o trigo não vai mais conseguir conviver com o joio. Não vai mais rolar. Ou você acha que o despertamento que você está tendo só você teve? Ou você acha que isso é uma coincidência? Ou você acha que isso é só a gente que está vivendo? Não, o Brasil está vivendo isso. E existe uma expectativa sobre o Brasil. Dos países grandes do mundo, o Brasil é um dos únicos que ainda tem a sua sociologia, a sua ordem natural de casamento, uma cultura judaico-cristã, que é marido, mulher e filhos. A Oceania, a Ásia, já é ideologia de gênero, não é mais judaico-cristã. Então não tem pai, marido, mulher, esposa e filho, tem qualquer coisa. Se junta homem com mulher, não existe mais configuração de família. Você pega a Europa, a França, são países que estão já totalmente islamizados. E o cerco está vindo para cá. Eu acredito, uma opinião minha, não estou falando que isso é uma verdade bíblica, uma opinião minha, eu acredito que é por isso que o Brasil está vivendo as coisas que está vivendo hoje. Boas, benéficas. Você tem muita gente boa para escutar. Você tem várias igrejas sérias. Você tem vários movimentos sérios. Você tem um evento desse aí juntando uma galera. O que essas pessoas querem? Elas querem viver Jesus de verdade. Elas querem estar numa igreja real. Elas querem servir a Ele verdadeiramente, do jeito que tem que ser servido. É um tempo de despertamento. E eu acredito que o Brasil é colocado como um país para ser uma resistência. Aquela história de ninguém solta a mão de ninguém. É isso aí, mais ou menos. Eu acredito nisso. Se a gente pegar os nossos vizinhos aqui perto, aqui, a América do Norte, os Estados Unidos, muita coisa veio de lá. E ainda tem muita coisa boa lá. Mas hoje é a igreja dos Estados Unidos. Se você conversar com pessoas que estão lá, eles já não vivem a realidade que vive no Brasil. Essa questão da graça tomou conta da igreja dos Estados Unidos e hoje é um ajuntamento de pessoas, não todo mundo, mas assim, massivamente isso aí aconteceu. E eu vejo o Brasil como uma resistência. Gente, Jesus, Deus, no Oriente Médio, numa época onde não tinha Facebook, internet, telefone, 12 pessoas que não eram letrados, pós-graduados, doutorados, eles não eram nada. Era um pescador, coletor de impostos, outros pescadores. E nós estamos aqui falando de Jesus a milhares de quilômetros. E a Bíblia não chegou semana passada aqui para cá. Então, se ele quiser escolher uma nação para fazer frente, ele vai escolher. E o mundo está falando do que está acontecendo no Brasil. Nós precisamos nos posicionar de verdade. Nós precisamos abraçar isso aí. A gente fala tanto do povo de Israel, mas se não fosse o povo de Israel escrever tudo isso aqui, registrar tudo isso aqui, desde o Velho Testamento, manuscritos de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás, nós não estaremos aqui. Então, para quem Jesus confia um legado, a gente precisa responder a esse legado. E Ele vai nos subsidiar e nos dar toda a força que nós precisarmos. E aí, para nós encerrarmos, vamos ler de novo o versículo 10 de Apocalipse 2. Aí aqui eu queria falar uma parada séria. Não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Gente, vamos lá. Olha o Jesus de verdade aí falando. Jesus vira para a igreja de Esmirna e fala assim: ó, não temas as coisas que têm de sofrer. Por quê? Porque eu sou o primeiro e o último, eu tive morto e eu ressuscitei. Então não tema. Eu estou no controle. Se alguma coisa acontecer com vocês, eu vou ressuscitar vocês. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. E tereis, ele está falando no futuro, tribulação de 10 dias. Aqui, Jesus viu que o diabo estava fazendo um plano para colocar a igreja, alguns da igreja de Esmirna em prisão durante 10 dias.
Aí Jesus virou e falou assim, mas eu não vou deixar. Ele falou, ele interferiu? Não. Por quê? Porque ele não quis interferir. Aquilo fazia parte do processo da igreja de Esmirna. Ele não está falando assim, eu vou mudar isso aí que você está vivendo. Ele está falando assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não temam o que vai acontecer com vocês. Vocês vão ser colocados numa tribulação de 10 dias, mas não tenham medo. Mas ele também está dizendo assim, lá, né, sem falar literalmente, eu também não vou interferir, mas eu vou estar com vocês lá. A Bíblia, gente, não diz a respeito de coisas que Deus para de fazer, se a gente olhar por esse prisma. A Bíblia diz assim, eu estarei com você. E se nós o conhecermos de verdade e entendermos que Ele está com a gente não vai precisar de mais nada. Na verdade, a gente não vai precisar de mais nada. A gente não vai precisar de uma força extra, a gente não vai precisar de um plus. Então traga isso para a sua vida. Se a sua vida emocional está terrível e você já orou e Jesus não muda, Ele está com você aí. Esse é o seu consolo. Isso é o que vai te desenvolver. Isso é o que vai te transformar. Se Jesus nos poupasse de todas as dores que a gente tem que passar e vamos passar, nós nunca seríamos transformados. Porque Hebreus fala que Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Se Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu, você acha que você vai ser aperfeiçoado como? Um anjo azul vai tocar sua testa. Pei! Aperfeiçoado. Clim! Não, gente. A Bíblia está falando que não. Nós acabamos de ler um texto que Paulo virou e entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza. Então existe um lugar, existe uma engrenagem, existe uma chave para ligar poder. A hora que eu giro essa chave, cai poder na minha cabeça. O que é essa chave? É sofrimento. É negação. Não tem outro caminho. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você já experimentou usar essa chave aí? Você já experimentou nas oportunidades em que você tem de renunciar, ao invés de você meter os pés pelas mãos e fazer o que você quer fazer, e dar o seu jeito para você ter uma injeção de 10 minutos de êxtase? Você já pensou, ao invés disso, renunciar? Ao invés disso, virar e falar assim, igual Paulo, eu vou parar de dar murro nesse espinho, eu vou abraçar. Vamos ver se resolve. Aí abraçou, resolveu. Trocou ideia com o espinho, com o mensageiro de Satanás. Ah, você veio me bater de novo? Ah, deixa eu sentar aqui. Pode bater, vai, bata. Por quê? É masoquismo? Não. Porque enquanto aquilo acontecia, estava sendo gotejado sobre a cabeça de Paulo poder. E como Paulo é um cara que escreveu praticamente o Novo Testamento inteiro, ele precisava ser um pouco mais... E ele não estava entendendo, porque qual é a ótica humana? Quanto mais eu obedeço, creio, mais vitória eu tenho, porque eu sou mais do que vencedor. Só que se Deus quiser que você faça algo que vai marcar, e que 2020 anos depois, um Zé vai estar lendo o que você escreveu, cara, você vai sofrer. Gente, o dia que Paulo parar e olhar e falar, meu, o que eu escrevi durou 2000 anos. E vai saber quantos anos até Jesus voltar. A palavra fala assim, que Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Jesus viu você, por isso que ele morreu. Ele olhou você, ele viu você e ele falou, eu vou morrer. E quando ele estava orando lá em João com os discípulos, ele falou assim, e eu te rogo, Pai, não somente por estes, mas por aqueles que pela sua palavra ainda vão crer em mim. Ele já tinha te visto. Esse texto que nós lemos aqui, para ser disposto à prova e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O martírio de alguém que continua vivo, como Jó, por exemplo, Deus deu testemunho dele, ele estava vivo ainda. Um cristão de verdade, porque o que Jesus fala para nós? Quem quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, me siga. É algo que agrada a Deus, é inerente a um cristão de verdade. Gente, a entrega, o martírio, nós darmos espaço para o Espírito Santo de Deus, nós não fazermos a nossa vontade, não é uma coisa que Deus está pedindo para que você faça, é uma coisa inerente à sua vida cristã. É inerente à vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não fez o que ele queria durante 33 anos.
Como que você me afirma isso, Wesley? Porque ele estava na carne. Ele estava encarnado. E a carne dele é a mesma que a nossa. A palavra fala que ele foi tentado em todas as coisas. Você tem 2, 3 tentações que você luta. Jesus foi tentado em todas, mas sem pecado. Então é óbvio que ele viveu uma vida de renúncia. O ápice desse exemplo é quando ele está no jardim do Getsêmani, que ele vira e fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia o que ele ia passar, era terrível. Mas ele fala assim: todavia seja feita a sua vontade. Então, quando Jesus clama isso, ele não está indo contra a vontade de Deus. Quando você clama, ainda que não vá acontecer o que você está pedindo, o que Jesus pediu aconteceu? Não. Deus não afastou o cálice dele, porque ele tinha que passar. Tem coisas que a gente vai ter que passar, a gente não vai ter como, a gente vai ter que passar. E para essas coisas, quando você clama e você pede para Deus e Deus não muda a circunstância, ele te consola. Esse é o X da questão. Você não vai ficar inconsolável. Esse é o X da questão. Você não vai passar sozinho. Porque a palavra fala que desceu um anjo do céu e consolava Jesus. Então o que Jesus precisava naquela hora, na verdade? Negar a vontade do Pai? Não. Se você olhar todo o ensejo, você vai ver que o que ele só queria era a presença. Ele levou 3. Aí os 3 fizeram o quê? Dormiram. E aí ele estava sozinho. Aí ele vira e fala: Pai, se possível, faz de mim esse cálice. Gente, a gente não vive sozinho. A gente não consegue fazer nada sozinho. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Para nós manifestarmos o corpo, a igreja, para nós nos aperfeiçoarmos, para eu ajudar você nos problemas que você tem na sua casa, no seu coração, na sua família. Você ajudar eu nos problemas que eu tenho. Isso é o corpo. O martírio é um diálogo com Deus. Todas as vezes que você faz o que Ele quer, totalmente contrariado à sua vontade, você abre uma porta de diálogo diferente com Deus. Por isso Ele não ia poupar da aprovação a igreja que Ele tanto amava de Esmirna. Por isso Ele não poupou Paulo do espinho. Por isso Ele não poupou Davi das suas dores emocionais. Por isso Ele não poupou Jeremias da vergonha que recebia toda vez que obedecia a Ele. Por isso não poupou Cristo. Cristo teve uma vida de mártir, pois nada que fazia era de acordo com a sua vontade humana. Ele viveu 33 anos de conflitos internos terríveis, mas o homem Jesus ia se comunicando com o Pai enquanto isso acontecia. Toda vez que houver um martírio na sua vida, e o que é um martírio? É só a fatalidade de alguém morrer literalmente pelo nome de Jesus? Não. O martírio é a negação da sua vontade. É quando você não faz o que você quer. Isso abre um diálogo diferente com Deus, gente. Todas as pessoas que viveram martirizadas, e quando eu digo que viveram martirizadas, é o exemplo que eu dei aqui, Paulo, por exemplo. Paulo viveu uma vida martirizada. Ele tinha um espinho, ele orou 3 vezes para Deus tirar o espinho, Deus não tirou o espinho, ele entendeu o que o espinho estava produzindo nele, ele abraçou o espinho. Parou de doer? Não, mas ele tinha uma outra ótica sobre aquilo. Davi, pega os salmos de Davi para você ver. Todos os estudiosos bíblicos dizem: Davi era um homem depressivo. Tem algum registro em que em algum momento essa depressão de Davi foi curada? Não, mas Jesus estava lá com ele. E hoje a gente lê o Salmo 23 para nos consolar, deixa a Bíblia aberta na sua casa, porque ele sofreu e escreveu. Isso é amor. Ah, então ele ficou abandonado e sozinho? Não! Porque é na hora em que você mais está fragilizado. Nós não podemos esquecer. O amor de Deus, ele cai sobre a cabeça de um ser humano através de uma chave, que se chama entrega. Então, todas as vezes em que eu entrego, eu estou girando um balde do poder de Deus sobre a minha vida. Todas as vezes que eu me lanço na vontade dele e afogo as minhas, eu estou girando o poder de Deus sobre a minha vida. Todas as vezes em que eu tinha uma situação e uma decisão repetida, em que todas as vezes que um problema se apresentava diante de mim, toda vez que eu tinha uma crise na minha casa, eu pegava e ia encher a cara, pegava e saía, pegava e ia para a pornografia. Experimenta um dia não fazer isso. Experimenta um dia não fazer. Experimenta um dia sentar diante dele e falar: Senhor, a minha vontade é arrebentar com tudo, mas eu não vou fazer a minha vontade agora. Experimenta. Experimenta. É sério, experimenta essa semana, põe em prática essa semana. Pega uma atitude que toda vez, todo mundo tem um gatilho diário.
Então, toda vez acontece uma coisa, acontece uma crise, um negócio ali, você já tem já é automático. Você pega e chuta para um lado. Experimenta não chutar. Experimenta. Você vai subir pelas paredes. Você vai roer unha. Você vai roer a carne. Mas só experimenta uma vez. Experimenta. E não se esquece que enquanto você está fazendo isso, o poder de Deus está ganhando vazão dentro do seu coração. Você consegue entender agora quando a palavra fala assim que na ira do homem não opera o poder de Deus? Por quê? Porque se eu meti a minha justiça em ação, qual é a minha justiça? Aconteceu isso, então eu vou fazer isso. Aí o poder de Deus não tem como entrar. Por quê? Porque você já botou a sua justiça na situação. Se você não botar a sua justiça, é o gap, é o espaço que ele tem para preencher com o poder dele. Então experimente fazer isso essa semana. E aí, só para fins de conhecimento, o pastor da igreja de Esmirna era Policarpo de Esmirna. Ele era discípulo pessoal do apóstolo João. E ele foi martirizado no ano de 155 depois de Cristo. Apocalipse foi escrito em 95, 60 anos depois, o pastor da igreja de Esmirna estava morrendo. Aí tem um manuscrito, uma obra daquela época, que chama Martírio de Policarpo. E aí está escrito assim lá, ó. Ele foi apunhalado quando estava amarrado numa estaca para ser queimado vivo, e as chamas milagrosamente não o tocavam. Esse era o pastor da igreja de Esmirna. Os caras amarraram ele para queimar, o fogo não pegou, alguém teve que ir lá e... você acredita nisso? Acredito. Porque está lá em Hebreus 11:33, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, homens do qual a terra não era digna. É isso, cara. É isso. É isso que o Senhor quer. É isso que é evangelho, é isso que é Bíblia, é isso. O que passar disso é pirofagia, é pintura, é não sei o quê, que não vai te fazer crescer, que não vai te confrontar, que você vai passar 15 anos no mesmo lugar e no 16º ano você vai falar assim, meu Deus, eu não sei nada. Então, gente, nós precisamos ser reais, nós precisamos ser verdadeiros. Eu preciso passar o que Policarpo passou? Não, gente, não é isso. O nosso martírio hoje, graças a Deus, ainda que tem cristãos nesse momento aqui sendo martirizados de verdade, o nosso martírio aqui no Brasil não envolve morte literal. Por quê? Porque nós não estamos sendo chamados a esse tipo de pregação. Nós temos que nos compadecer, porque tem irmãos como nós, que tem a família presa, nesse ano aqui, 2020, gente com família presa, criança, que foi degolado todo mundo só por ser cristão. Agora, isso é a pregação deles lá. E eles vão chegar num lugar onde a palavra fala que para esses mártires vai ter um lugar diferente lá em cima. Agora, nós não somos chamados para isso aqui. Mas por que do martírio? Para ser uma pregação. Então, qual é o martírio que eu tenho que ter? É esse que nós falamos aqui hoje. Das suas atitudes, do seu coração, da sua casa, da sua família. Esse é o martírio. Aplicando para a nossa vida, é isso.